ciência não é educação de maneira alguma. Ciência não desenvolve a inteligência de ninguém. Ao contrário, para fazer a ciência você precisa ter inteligência, mas ela por si mesma, vamos dizer, não desenvolve. Não desenvolve a inteligência humana de maneira alguma. Você sabe que no Brasil as pessoas, para criar uma opinião, elas não precisam, vamos dizer, de muito material para isso. Quer dizer, o sujeito, né, vamos supor, no Brasil o sujeito lê jornal e ele lê um livro por ano, tá certo? E com isso ele se julga habilitado, né, a criar opiniões sobre todas as coisas. Quer dizer, o nível de informação requerido no Brasil para chegar a uma conclusão é infinitamente menor do que em qualquer outra parte do universo. Né? Eu conheço pessoas que assim leram 2 artigos meus e já têm uma interpretação total, né? Uma conclusão final sobre a minha obra, a minha pessoa, meu pensamento, etc, etc. É um negócio absolutamente fantástico, mas eu não desejaria incentivar esse hábito, né? Então, vamos dizer, esses fragmentos desse curso ou do seminário que são disponibilizados para outras pessoas só criam confusão. Ademais, com isso vocês prejudicam a vocês mesmos, porque vocês são membros do seminário, são alunos desse curso, e este material é para vocês. Quem quiser acessar ele, que vamos dizer, cumpra as condições, assine esse compromisso de permanecer até o fim. Quer dizer, se você, para frequentar esta aula, você tem que assinar um compromisso de permanecer até o fim, por 5 anos, né? Por que um outro que não tem compromisso algum, que não tem obrigação alguma, vai ter acesso ao mesmo material? Isso não tem sentido, vocês com isso só se prejudicam, né? Então, o que eu desejaria tomar como assunto desta aula ainda é, vamos dizer, o tema da alta cultura e da função dela na sociedade e da função dela como elemento estruturador da personalidade. Nós vamos partir aqui de uma frase do Louis Lavelle, que eu inclusive acredito que já li aqui uma vez, mas hoje nós vamos estudá-la por outro aspecto. Ele diz: todo o problema das relações entre os seres humanos consiste em saber passar de um estado de simpatia ou antipatia naturais, que reina entre os caracteres, àquele estado de mediação mútua que permite a cada um deles realizar, por intermédio de um outro, de um indiferente, de um amigo ou de um inimigo, sua própria vocação espiritual. Ou seja, o ser humano ele tem certas possibilidades, vamos dizer, que o diferenciam maximamente de todas as demais espécies animais. Essas possibilidades, evidentemente, elas não aparecem quando examinadas desde o ponto de vista de qualquer ciência em particular. Elas aparecem no conjunto da experiência humana, né? Por exemplo, o pessoal da genética afirma que a diferença entre um homem e um macaco é de apenas 3%, tá certo? Isso mostra apenas que a ciência da genética não está habilitada a captar a diferença entre um homem e um macaco, né? Por exemplo, o sujeito dizer que entre a inteligência do macaco e a Catedral de Chartres, por exemplo, né? ou a música de Bach, a diferença é de apenas 3%, é realmente otimismo demais em favor do macaco, né? Quer dizer que o macaco, se ele tivesse apenas 3% a mais, né, ele conseguiria fazer essas coisas. Então, quer dizer, isto não é uma diferença, não é algo que se deva perguntar a qualquer ciência. Nenhuma ciência está habilitada a captar isto. Por quê? Porque é uma diferença global que só aparece, vamos dizer, na experiência real humana, na experiência concreta humana. Essa diferença não é uma diferença que possa ser separada e medida pelos critérios de uma ciência em particular. Seria inteiramente absurdo isto. Se nós pudéssemos captar a diferença do homem e do animal através da ciência genética, então essa diferença seria exclusivamente genética, e assim por diante, tá certo? Então poderia ser até uma diferença irrelevante. Então,
aí é o caso, vamos dizer, em que cada ciência em particular não consegue apreender algo que a experiência comum e corrente apreende da maneira mais simples e mais fácil. Né? O que é, vamos dizer, uma demonstração muito clara de algo que eu insisto, vamos dizer, que a ciência, nenhuma ciência tem autoridade para criticar a experiência comum ou para pretender superá-la, de jeito nenhum. Quer dizer, toda ciência é um recorte específico, né, feito em função de certas perguntas específicas. Né? O que é uma hipótese científica? A hipótese científica é uma conjetura de que um certo grupo de fenômenos funciona de acordo com uma determinada constante. Em seguida, os fenômenos escolhidos para observação são aqueles que respondem a essa determinada constante. Então, é claro que todo empreendimento científico ele é eminentemente tautológico, ele é redundante. Tá certo? Só funciona porque é redundante. Tá certo? Quer dizer que se a redundância falhar, então é porque as observações foram mal feitas, mas em princípio elas são feitas para dar certo. Então, toda teoria científica consiste em dizer que os fenômenos escolhidos para provar determinada hipótese provam esta hipótese. E os fenômenos, por sua vez, foram selecionados de acordo com a mesma hipótese. É uma coisa, na verdade, muito fácil de fazer. A coisa só se complica, vamos dizer, pela heterogeneidade dos materiais com que as várias ciências lidam, mas o processo em si mesmo é muito simples. Esta extrema simplicidade do processo científico é que me leva, inclusive, a negar que a educação científica tenha alguma função na alta cultura. Ela não tem função nenhuma. O que tem função, sim, é o aprendizado dos métodos científicos, da teoria da ciência, etc. Mas isto, precisamente, não faz parte de ciência alguma. Tá certo? Mas, vamos dizer, você que tem um conhecimento aprofundado de geologia ou de biologia, etc., não tem alta função educacional. Tem a função social devido à utilidade que esses estudos têm, vamos dizer, para a tecnologia, para a sociedade em geral, etc. Mas do ponto de vista da educação, é absolutamente ridículo, né, acreditar que uma educação científica seja uma educação. Ela não é de maneira alguma. Por quê? O procedimento científico é simples e ele é indefinidamente repetido. Não há muito o que você aprender lá. Tá certo? Tanto que o ideal das próprias ciências é que o processo inteiro da ciência possa ser realizado até por computador. Quer dizer, desde a formulação da hipótese até as provas finais, que o computador possa fazer. Quer dizer, isso seria a perfeição de uma ciência. Uma ciência, quando ela chega no suprassumo da sua perfeição, ela não precisa mais de inteligência humana, porque está totalmente automatizado e simplificado. Basta isso para você entender que ciência não é educação de maneira alguma. Ciência não desenvolve a inteligência de ninguém. Ao contrário, para fazer a ciência você precisa ter inteligência, mas ela por si mesma, vamos dizer, não desenvolve inteligência humana de maneira alguma.